Pai Santo, nós te louvamos, porque Tu és tremendo, como nós acabamos de cantar aqui. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos, tempo onde pudemos expressar através desses cânticos o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que durante esse tempo serviu ministrando a Tua igreja, nesse momento de cânticos. Obrigado, Senhor Deus, porque não há mais separação entre nós e podemos expressar livremente a nossa adoração a Ti. Te pedimos que agora, no momento onde teremos a oportunidade de ouvir a Tua voz através das Tuas sagradas letras, que o Senhor fale à Tua igreja, fale ao meu coração, fale ao coração dos meus irmãos nesse momento, que possamos ser alimentados pela Tua palavra. Esse é o nosso desejo, no nome de Cristo. Amém. Vamos começar lendo a palavra de Deus. Vamos continuar de pé para a leitura da palavra, que se encontra lá em Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 38. Queria dar boas-vindas se você está nos visitando. Se você está aqui pela primeira vez, o pastor Eduardo falou no início, tem um presente para você ali no final. Então não vá embora sem passar ali no balcão de conexão no final do culto e retirar o seu presente. É a forma da gente demonstrar a nossa alegria em receber você aqui nessa noite para cultuar o Senhor conosco. Marcos 9, de 38 a 50, a palavra de Deus diz assim: João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: Não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome, logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo d'água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse jogada no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode se assentar. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, segundo o Evangelho de Marcos. Nós estamos já há alguns meses meditando nesse Evangelho. E é interessante que esse Evangelho ele pode ser dividido em duas partes. Então, até o capítulo 8, o evangelista ele se preocupou em falar sobre a identidade de Cristo. E nós tivemos a série A Identidade do Rei. A partir do capítulo 9, nós vemos o evangelista se destacando o propósito da vinda de Cristo. Por isso, o título dessa série como A Missão do Rei. E dando continuidade a essa série de mensagens no Evangelho de Marcos, onde estamos já caminhando aí ao longo dos últimos meses, falando sobre o propósito da primeira vinda de Cristo, hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 9, encerrando o capítulo 9, já tem
3 semanas, se eu não me engano, nesse capítulo, onde nós estamos vendo uma sequência de fatos que nos chamam a atenção. Se você recapitular comigo, você vai se lembrar que no capítulo 9 começa com o Monte da Transfiguração. Se você tem acompanhado essa série, você vai se lembrar da importância desse episódio na vida de Jesus e dos discípulos, onde alguns dos discípulos de Jesus puderam o quê? Contemplar a imagem do Cristo glorificado ali no Monte da Transfiguração. Logo em seguida, o que acontece? Os discípulos, aqueles discípulos que estavam com Jesus, descem o monte, vão para o vale, e ao chegar no vale, eles se deparam com os outros 9 que não subiram ao Monte da Transfiguração, frustrados com o fracasso de não terem conseguido expulsar ou libertar um menino que sofria com possessão demoníaca. Naquela semana onde nós meditamos nesse trecho da Palavra de Deus, nós refletimos sobre a superação da incredulidade, porque Jesus diagnosticou o problema dos discípulos que não conseguiram expulsar o espírito maligno da vida daquele menino. Era a incredulidade, a falta de oração. Na semana passada, o pastor Eduardo estava pregando sobre uma discussão que os discípulos tiveram sobre quem era o maior, quem era o mais importante ali dos discípulos. Um problema de orgulho, um problema de vaidade. E hoje nós vemos João comunicando a Jesus a proibição que ele deu a um homem que expulsava demônios em nome de Jesus. Por isso hoje nós falaremos sobre a superação da imaturidade. Não somente pelo fato narrado no texto, no trecho que nós lemos hoje, mas a partir da sequência de fatos que nós vemos em todo o capítulo 9. A falta de fé e oração, o sentimento de autossuficiência que os levou ao fracasso naquele episódio de exorcisão, a discussão tola sobre superioridade, sobre protagonismo, e agora um sentimento de exclusividade. Eles tentam parar um homem que estava expulsando demônios, mas não fazia parte do colegiado de apóstolos de Jesus, daquele colegiado de discípulos que Jesus tinha chamado para caminhar com ele. E se você observar bem, e eu fiz questão de recapitular os fatos anteriores, porque é interessante que João ele relata para Jesus que aquele homem, ele estava sendo bem-sucedido exatamente na área onde eles fracassaram. Aquele homem estava obtendo êxito aonde eles tinham acabado de fracassar. Mas como assim? Imagino eu, João, pensando, a gente fracassou no processo de libertação na vida daquele menino. Aí vem um cara que nem faz parte do nosso grupo exclusivo, do nosso grupo seleto de escolhidos por Jesus, e sai expulsando o demônio assim. Como é que pode isso? E é interessante porque a expulsão de demônios era algo que trazia, naquele período, na época antiga, um certo destaque no contexto judaico. Porque a expulsão de demônios era um sinal da chegada ou da proximidade do reino de Deus. Então, eles não somente fracassaram em uma tarefa, mas eles fracassaram em uma tarefa onde lhes trazia um certo destaque. Não somente no meio do grupo ali de discípulos de Jesus, mas na sociedade, no grupo religioso judaico daquela época. Então, além deles terem fracassado um pouco antes, agora eles se deparam com um anônimo que não fazia parte do grupo deles, sendo bem-sucedido naquela mesma área onde eles fracassaram. Então, eles
deixaram de ter o prestígio, a admiração, e esse prestígio e essa admiração que eles não conquistaram, outro conquistou. E muitas vezes ver o sucesso de alguém em uma área onde nós fracassamos é algo que mexe com o nosso ego, é algo que mexe com o nosso orgulho. E principalmente se essa pessoa que foi bem-sucedida, aonde você foi mal-sucedido, não foi um amigo seu. Porque às vezes, não ser bem-sucedido é ruim, mas você pode ter um amigo bem-sucedido. Então você colhe, por tabela, alguns benefícios do sucesso do seu amigo. Mas aqui nós estamos diante de alguém que não fazia parte do grupo de amizade, não fazia parte do grupo que foi chamado por Jesus. Isso trouxe um grande incômodo para os discípulos, tendo João como porta-voz dessa decisão para Jesus. E eles fracassaram, se a gente recordar, na expulsão, na libertação da vida do menino, ali pelo espírito imundo, porque eles se encheram do sentimento de autossuficiência, se encheram de orgulho espiritual, se acharam autossuficientes e tentaram agir pela sua própria força. Logo depois, eles discutem por protagonismo. Isso expõe o estágio de imaturidade que eles se encontravam. Isso reforça o estágio de imaturidade que eles se encontravam e o motivo, a motivação que eles proibiram aquele homem de realizar o que ele estava realizando. Vemos aqui discípulos, homens de Deus, que caminhavam com Jesus, mas sofriam com o problema da imaturidade. E não estou falando de imaturidade no que diz respeito à idade, porque maturidade é possível ser muito velho e muito imaturo. Da mesma forma que é possível encontrar pessoas jovens, mas com bastante maturidade para a sua idade. Estamos falando de maturidade espiritual, não a quantidade de anos que aqueles homens possuíam, a idade daqueles homens, mas como estava a fé daqueles discípulos. A linha de pensamento central, aqui nessa parte do capítulo 9, ainda é a falta de entendimento dos discípulos. Eles estão com Jesus, eles sobem com Jesus para Jerusalém, Jesus estava pronto para sofrer, estava pronto para ir para a cruz, e eles ainda estavam cheios de ilusões. Parece que eles não estavam encarando completamente a realidade. E isso é um sinal de maturidade. Você está diante de algo muito maior. Você está diante de um acontecimento grandioso e você está preocupado com coisas pequenas. Está com foco desviado. Parece que Jesus e o caminho que Jesus estava percorrendo ainda não estava orientando completamente a vida dos seus discípulos. E essa imaturidade é demonstrada agora na estreiteza deles, na pretensão de serem os únicos representantes de Jesus na terra. Jesus se depara com essa cena. João proibindo um homem que expulsava demônios em nome de Cristo, pelo simples fato de não fazer parte do grupo apostólico, de não estar junto com eles no mesmo grupo, porque na teologia de João, somente o grupo deles estava com a verdade. Outras pessoas que tentassem fazer a obra de Cristo na maneira de Cristo eram excluídos e desprezados. João pensava que apenas os discípulos tinham o monopólio do poder de Jesus. Observe,
aquele homem anônimo estava fazendo uma coisa boa, expulsando demônios da maneira correta. Isso é importante observar, porque Jesus ele não repreende a atitude daquele homem. Jesus enfatiza que ele estava expulsando em nome de Jesus, ou pelo poder de Jesus, diferente da atitude dos discípulos com o menino que estava possesso, porque Jesus fala que foi a incredulidade deles que não possibilitou que aquele menino fosse liberto através da vida dos discípulos. Tendo um resultado positivo, aquele homem estava socorrendo uma pessoa que necessitava de libertação. Contudo, mesmo assim, João proíbe aquele homem. Isso nos mostra a forma como muitos segmentos religiosos, por vezes, têm a pretensão de acharem que são os únicos que servem a Deus a partir de suas convicções secundárias, e não a partir daquilo que nos une, não a partir da verdade do Evangelho. Jesus repreende os discípulos e acentua que quem não é contra eles está a favor deles. A lição de Jesus para os discípulos e para nós é clara: não podemos ter a pretensão de julgar os outros, nem de considerarmos os únicos seguidores de Cristo pelo fato de que essas pessoas que estamos julgando não estão na nossa companhia, não fazem parte do nosso grupo, não fazem parte da nossa congregação local, ou que o reino de Deus é propriedade exclusiva de uma única instituição humana. A intolerância e o exclusivismo estreito dos discípulos é o que está sendo corrigido por Jesus. Obviamente, Jesus aqui, ele não está trazendo uma lição pragmática, ou seja, qualquer um que está fazendo com resultado positivo, está valendo. Jesus não está excluindo os hereges, os liberais, os licenciosos, os carnais, aqueles que acrescentam ou retiram parte das Escrituras a partir da sua própria conveniência, aqueles que usam a fé para obtenção de lucro desonesto. Porque se Jesus estivesse chancelando essas pessoas, ele estaria contradizendo a própria palavra de Deus, que adverte a igreja em relação a todos esses problemas. Inclusive diz que é papel da igreja silenciar os falsos profetas que surgem dentro da igreja, pregando um outro evangelho. Jesus ele não está ensinando aqui o inclusivismo religioso, incluindo na comunidade de fé qualquer um que diga que é de Cristo, mas não necessariamente crê no Evangelho e serve a Cristo de verdade. Ele não está ensinando o pragmatismo, onde o que as pessoas estão fazendo, mesmo que da maneira errada, chancele o seu trabalho, ou seja chancelado por Cristo, simplesmente porque estão fazendo algo aparentemente para Jesus. Pelo contrário, Jesus repreende duramente todas essas questões. Jesus ele não comunga com erros doutrinários. Pelo contrário, Jesus não aprova o universalismo, nem mesmo o ecumenismo. Não há unidade espiritual fora da verdade do Evangelho. Contudo, Jesus não aceita um certo tipo de estreiteza, de intolerância denominacional. Não podemos proibir nem rejeitar outros pelo simples fato deles não pertencerem ao nosso grupo. Talvez essa seja a primeira vez na história que líderes religiosos tentam silenciar outros grupos que não fazem parte da sua própria instituição. O texto não fala
como aquele homem foi alcançado pelo Evangelho. Alguns estudiosos acreditam que ele foi alcançado pela pregação de João Batista, que era um discípulo de João Batista. Alguém que foi alcançado pela pregação do primo de Jesus. Mas o fato é que esse texto nos traz essa importante lição, que o reino de Deus não está limitado apenas à minha experiência pessoal. Logo, podemos extrair a primeira lição importante que Jesus nos traz para a superação da imaturidade espiritual, que é não limite o reino de Deus à sua experiência pessoal. E como nós fazemos isso? Como que essa atitude dos discípulos, que é duramente repreendida por Jesus, se aplica a nós nos dias de hoje? Há muitas pessoas nos dias de hoje que idolatram a sua denominação. Amar a sua denominação, o seu segmento religioso, evangélico, não há problema nenhum. Você identificar e entender que a confissão de fé, o compêndio doutrinário da denominação ou da comunidade local que você faz parte é aquela que melhor representa as doutrinas da igreja neotestamentária, não tem problema nenhum. O problema é quando nós idolatramos essas questões, a ponto de desprezar irmãos que de fato creem em Jesus e servem com fidelidade a Jesus, mesmo que sejam de algumas tradições um pouco diferentes da nossa, que tenham compreensões um pouco diferentes de questões após o Evangelho. E às vezes nós agimos assim por vários motivos. Às vezes por saudosismo. A gente tem saudade da nossa igreja do passado. Isso acontece com muita frequência. Mas eu não posso ter saudade da minha igreja do passado? Você pode. Eu sinto saudade de algumas coisas da igreja onde eu cresci e me batizei. Mas aquela igreja não existe mais. Aquela congregação ainda existe. Mas aquela igreja do passado, ela não existe mais. E mais, talvez a minha saudade dessa igreja do passado seja a partir de uma imagem que eu criei, que talvez nem reflita a realidade da época. Afinal de contas, enquanto somos jovens, temos uma visão mais imatura. Às vezes, quando chegamos à maturidade, nos decepcionamos um pouco com a igreja real, porque na fase mais infantil, nós somos poupados de questões difíceis que fazem parte da vida da igreja. E às vezes essa igreja do saudosismo, a igreja do passado, ela só é perfeita porque ela só existe no meu imaginário. Talvez ela não exista mais, ou até mesmo nunca tenha existido de fato. Porque quando éramos jovens, de fato, tínhamos uma visão infantil da igreja. Às vezes, o tradicionalismo faz isso conosco. Somos muito apegados a questões organizacionais, como sociedades internas. Eu não estou falando que essas coisas são ruins, pelo contrário. Eu venho de um contexto denominacional, servi, fiz parte. Sociedades internas denominacionais tiveram uma influência muito grande na minha formação espiritual, na minha infância, na minha juventude. O problema é quando eu começo a projetar nessas instituições humanas que servem para servir a igreja como um fim em si mesmo. Como se a única forma de talvez trabalhar com jovens, com crianças, seja através dessas sociedades internas, dessas organizações humanas, que têm o seu valor, mas que somente através daquela instituição é possível servir a determinado segmento dentro da igreja. Às vezes, apego a outras questões, como, por exemplo, apenas o inário da minha denominação é sagrado. Aí eu rejeito qualquer tipo, eu não analiso o conteúdo, se é bíblico ou não. Mas eu vejo o seguinte, não, eu olho para a origem.
foi algo feito no passado, foi algo que fez parte da minha história. Aí eu desprezo, eu não analiso com profundidade o que eu estou cantando, mas de onde vem aquela música? Aí, cada denominação tem o seu próprio inário. Muitos deles compartilham algumas canções com algumas tradições diferentes, mas a gente se esquece que em algum momento aquelas músicas também foram contemporâneas e novidade para o seu tempo. Talvez esse seja um dos argumentos mais frágeis que exista dentro dessa idolatria ao tradicionalismo. Porque se a gente for pensar assim, o único tipo de cântico que a gente deveria aceitar não são os hinos antigos, mas os salmos. Inclusive existem segmentos religiosos que têm o hábito de cantar apenas os salmos. Embora eu discorde, porque na palavra de Deus a gente vê no Novo Testamento Paulo falando para se cantar hinos, salmos e cânticos espirituais, como duas coisas distintas, como se houvessem cânticos mais novos. Embora eu discorde, mas para aqueles que pensam, têm essa visão saudosista em relação a espiritualizar algo antigo, eu só vejo coerência, embora discorde, quem aí vai logo para o mais radical possível, só vai cantar salmo a partir de agora. Independente da motivação, seja saudosismo, seja tradicionalismo, esse sectarismo estreito, ele está errado. O reino de Deus, ele é diverso e plural. Alguns irmãos aqui da igreja tiveram a oportunidade de fazer uma viagem missionária 2 anos atrás, se eu não me engano, 3 anos atrás, para Moçambique. A expressão litúrgica daqueles irmãos é um pouco estranha à nossa cultura, de fato. Mas é inegável dizer que Deus não está agindo na vida daquelas pessoas, talvez de forma até mais poderosa do que no nosso meio, porque ao olhar um cenário de tanta miséria, de tanta precariedade, nós podemos ver uma devoção sincera daqueles irmãos. Deus está agindo através de toda a igreja que se une pela verdade que é a palavra de Deus, que entende que a palavra de Deus ela é infalível, é imutável, é inerrante, que ela não precisa ser atualizada, que ali nós temos as verdades eternas, aquilo que é necessário para que tenhamos o pleno conhecimento de Deus, que crê de fato que Jesus é o único caminho para Deus, e que esse mesmo Jesus, ele veio ao mundo através do nascimento milagroso em uma virgem. Esse Jesus viveu uma vida perfeita sem pecados, mas que morre na cruz em nosso lugar como substituto, a fim de pagar o preço pelos nossos pecados, mas que no 3º dia Jesus Cristo ressuscitou literalmente, vencendo a morte e nos garantindo a vida eterna, porque no grande dia nós também ressuscitaremos com Ele. E esse mesmo Cristo que ressuscitou é o Cristo que vai voltar para julgar vivos e mortos, para salvar os seus e condenar aqueles que não se arrependeram. Quem crê unicamente em Cristo como seu Salvador e nas verdades fundamentais do Evangelho, mesmo que em tradições diferentes, em questões após o Evangelho, que façam parte de outros grupos, também são parte do reino de Deus, e Deus está agindo através deles para a expansão do seu reino. E é interessante que Jesus, ele conclui essa primeira parte falando que outros seguidores que têm tarefas até mesmo consideradas simples, como dar um copo d'água, são importantes e serão igualmente recompensados, nos trazendo a lição de que todo trabalho em prol da expansão do reino de Deus é visto, reconhecido pelo Pai. Talvez você pense assim, eu não sei cantar, não sei pregar, e você acha que você não deva fazer nada para servir a Deus através da sua igreja. Saiba que as tarefas mais simples são vistas e reconhecidas por um Pai que nos ama.
Mesmo a gente sendo pecador, limitado, mesmo Deus sendo todo-poderoso, Ele nos dá o privilégio de poder servir a Ele e ainda por cima, nos recompensar por isso. Olha que maravilha! Mesmo um gesto pequeno, simples, como dar um copo d'água a alguém que serve a Deus, é um gesto reconhecido generosamente pelo Senhor. Então, sobre questões após o Evangelho, saiba que Jesus é o juiz de todas as coisas. Glorifique a Deus pela compreensão que Ele tem dado a você em relação a todas as questões que envolvem a sua palavra. Mas dê glória a Deus pelos irmãos que são fiéis a Deus, que não negociam as verdades essenciais do Evangelho, mas que talvez tenham algumas compreensões diferentes. Saiba diferenciar heresia de erro e gosto pessoal. Heresia é aquilo que afeta a divindade de Cristo, a vida perfeita dele sem pecados, o seu nascimento milagroso, a sua morte, a eficácia da sua morte para a nossa salvação, a sua ressurreição literal no terceiro dia, a certeza de que ele vai voltar de fato e não voltar de forma conceitual como os liberais acreditam. Acreditar que a igreja é o povo de Deus e ela é dividida em comunidades locais. Essas são verdades essenciais, que Deus criou todas as coisas, que o mundo foi criado por Deus. Mas existem questões que nós temos uma visão diferente, nós podemos considerar um erro. Como, por exemplo, uma compreensão equivocada a respeito da doutrina das últimas coisas. Desde que se crê que Jesus vai voltar, que Ele vai julgar vivos e mortos, crê no essencial, mas as questões cronológicas, se o milênio é literal, se o milênio não é literal, enfim, embora algumas visões eu acho que precisa de muito exercício ali para poder encaixar, né? Me perdoem se houver algum dispensacionalista aqui, que construiu a sua visão teológica assistindo Deixados para Trás. Eu recomendo você ler A Bíblia e o Futuro, de Anthony Rockman. Você vai ver que é uma excelente obra de ficção. Mas são erros. Mas não afetam as questões essenciais do Evangelho. Aí pior, às vezes a gente se divide ou exclui, nem por erros, porque eu acho que cada comunidade local, ela precisa de fato crer, ter a sua compreensão teológica nessas questões também, que por vezes nós consideramos erro, mas que outras comunidades têm uma compreensão um pouco diferente. Aí tem questões de gosto pessoal, que geralmente são essas questões ligadas simplesmente a tradições. Esses erros, Jesus vai julgar ou consertar. Já meus gostos pessoais, esses jamais podem se tornar uma pedra de tropeço para o avanço do reino de Deus. Por isso, logo em seguida, Jesus faz uma afirmação muito dura a respeito de outro problema que existe na imaturidade cristã. Falando que a superação da imaturidade passa também pelo engajamento na missão. Então, a segunda lição que Jesus nos traz, lá no versículo 42, é: não seja um opositor da missão. Às vezes nós, como crentes, nos tornamos opositores da missão. Mais atrapalhamos do que ajudamos. Quando no versículo 42 ele diz: e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse jogado ao mar. É óbvio que Jesus não está incentivando a execução daqueles que além de não ajudar, atrapalham. Porque infelizmente na igreja muitas vezes vão ter pessoas assim, que além de não se envolver na missão, atrapalham a missão.
E Jesus critica duramente os discípulos e todos aqueles de nós que nos colocamos em um local errado, prejudicando a coisa mais preciosa para o Senhor, que é a união do seu povo. Jesus, quando se refere aqui aos pequeninos, ele não está falando sobre crianças, mas para os novos na fé. Quem se envolve em questões secundárias, a fim de prejudicar os novos na fé, é repreendido de forma dura por Jesus. Jesus está usando uma figura de linguagem para demonstrar a gravidade desse pecado. Jesus não está incentivando ninguém a fazer isso literalmente, até porque ele não contrariaria a sua própria palavra sobre esse tema. Por isso eu te pergunto, você conhece pessoas que são extremamente críticas? Não é ter um senso crítico, mas ter um espírito crítico, que só sabe evidenciar os defeitos, ao invés de cooperar com a missão. Aqueles que são capazes de tirar a alegria dos irmãos, mesmo após uma celebração. E que talvez esse espírito crítico afete principalmente os mais jovens na fé, que ainda estão iniciando a sua caminhada ao discipulado. Pois é para esse tipo de pessoa que Jesus está falando. Embora as pessoas extremamente críticas se achem maduras, a Bíblia está falando que é o contrário, elas são infantis. Uma infantilidade a ponto de prejudicar aqueles que estão começando a vida cristã. E por que isso é tão grave? Por causa do resultado que essa atitude produz, ou por causa da origem de onde vem essa atitude? Jesus, ele se dirige a João, que falou que proibiu aquele homem. E a questão aqui ainda é o orgulho. A ira de Deus contra o orgulho é muito grande, não somente por conta do dano que o orgulho traz à vida de quem é orgulhoso, mas também de quem está à sua volta. Se nós não nos livrarmos do pecado que derrubou Satanás, que derrubou Adão, seremos uma pedra de tropeço para outros, e Deus nos responsabilizará por isso. É isso que o Senhor está falando. Por isso Jesus está falando do problema que o orgulho produz na vida dos outros, mas também a gravidade desse pecado em quem possui o orgulho, em quem é orgulhoso. O orgulhoso não prejudica só a si mesmo, mas todos que estão à sua volta. Só você observar onde está a origem do mal. Na arrogância de se sentirem alguma coisa, no orgulho. O que aconteceu no Éden, com Adão e com Eva? Precisamos combater a postura de tentar entender o reino de Deus pelo caminho errado. Talvez você ache que o caminho do reino de Deus é subir a escada, enquanto Jesus diz que nós devemos descer no caminho da humildade. Quer aprender mais sobre isso? Tem um livreto que muitos aqui ganharam na igreja, não sei se foi no Dia dos Pais, alguns visitantes, chamado Ego Transformado. É um livro que você lê, sei lá, em 1 ou 2 horas. É um livreto, não é nem um livro, é um livreto. Mas é um dos livros mais profundos, embora muito pequeno, sobre esse tema. Combater a tentação de querer se comparar com o outro. Porque o próximo passo, quando nós alimentamos esse desejo, esse sentimento de se comparar com o outro, é ser levado ao desprezo, a desprezar o outro, ao ponto de perdermos a sensibilidade por aqueles que ainda precisam do Evangelho, seja para conhecer a Cristo ou para crescer no seu conhecimento por Cristo, porque ainda está no início da sua vida cristã. Quem transforma a doutrina secundária em distintivo de arrogância, perdeu o foco. Ou até mesmo quem se torna arrogante por questões essenciais. Porque é um contrassenso, eu não posso ser arrogante por conta de verdades do Evangelho que me levam à humildade. Um pastor conhecido meu, que serve juntamente comigo na Atos 29, ele esteve no Brasil recentemente, no ano passado,
Jeff Meders, ele escreve um livro muito interessante que se chama Calvinismo Humilde. Uma doutrina que deve nos jogar no chão, nos transformar em pessoas humildes, que a compreensão da soberania de Deus, e por vezes se torna objeto de orgulho para muitos. Então, se você tiver a oportunidade, leia, compre esse livro, publicado pela editora Trinitas, Calvinismo Humilde. Tem os vídeos também com um resumo de cada capítulo, eu posso jogar no grupo de comunicação para vocês assistirem, muito bom. Quando ele esteve no Brasil, ele fez esse resumo. Mas o que Jesus está falando é que se tem alguma coisa em você que te leva a viver com esse veneno perigoso do orgulho espiritual e te desvia da missão de Deus, você tem que arrancar, porque isso está te levando a pecar. Por isso, Jesus faz outra hipérbole, outra figura de linguagem nos versículos seguintes, nos falando que a superação da imaturidade passa por tratar o orgulho em nós. E que tratar o orgulho é algo que vai nos causar dor, é algo que vai doer. Mexer com o orgulho é doloroso, mas vai ser necessário. E isso é necessário porque somente arrancando o orgulho de nós vamos descer do trono e deixar que Jesus seja realmente o Rei. Por isso, a terceira e última lição para superar a imaturidade é: não negocie com o pecado. Por isso que Jesus fala: se sua mão te leva a tropeçar, corta. Se o seu pé te leva a tropeçar, corta. Se são seus olhos, arranca. É melhor ir para o céu aleijado do que ir para o inferno inteiro. Jesus fala: se necessário for, faça isso tudo. Mais uma vez, Jesus não está sendo literal. Afinal de contas, não vemos nenhum dos discípulos chegando ao fim da vida sendo mutilado. A Bíblia prega contra a automutilação. Vemos isso em vários textos. Mas Jesus fala que a imaturidade espiritual, expressa através do orgulho, é tão grave e é um processo tão doloroso que é como se nós estivéssemos arrancando uma parte de nós. Algo que nos traz orgulho espiritual, está nos levando ao pecado. O abandono dessas práticas vai ser doloroso, mas vai ser necessário. Que o caminho para a humildade vai nos custar algo. Romper com orgulho é um processo doloroso, como uma mutilação. Uma fé salvadora é uma fé lutadora. Isso envolverá a batalha contra o pecado, e é uma batalha com uma seriedade muito grande. Isso se dá a partir da gratidão pela nova vida que temos em Cristo e pelo reino de Deus a qual agora nós pertencemos. Somos desse mundo, mas não somos mais desse mundo. Somos embaixadores de um outro reino, onde os valores são diferentes ao que nos é imposto pela cultura. Seguimos agora uma outra agenda. E seguimos com paixão e com disciplina. Por isso Jesus ele lança essas 3 hipérboles poderosas para nos alertar sobre o perigo do pecado para nós e para os outros. Como eu disse, Jesus não está incentivando ninguém à mutilação. Deuteronômios 14:1 fala contra isso, Deuteronômios 23:1, 1 Reis 18:28, Zacarias 13:6. No entanto, de forma alguma, essa expressão que Jesus usa, não sendo literal, diminui ou nega a importância do que Jesus está fazendo. As coisas que valorizamos supremamente, como olhos, mãos e pés, não devem nos impedir a vida eterna. É como se Jesus estivesse falando isso. Pé, mão e olho são tudo coisas boas que Deus nos deu. Jesus está falando como o nosso coração pecador tem a capacidade de pegar coisas boas e transformar em instrumentos de orgulho.
a ponto de se tornar uma pedra de tropeço para outros. Por isso, olhos, mãos e pés inclui tudo que vemos, que fazemos e para onde vamos. Por mais importante que sejam, é melhor perdê-los do que essas coisas que afetam a sua vida com Deus e a comunhão com seus irmãos em Cristo, e a missão de Deus continue fazendo parte da sua vida. E é interessante que a gente, o pecado em nós, ele produz algo que é terrível. Às vezes a forma da gente não querer querer largar essas questões que estão nos levando a pecar, nós espiritualizamos. Nós espiritualizamos aquilo para justificar a nossa idolatria. Para justificar algo que a gente não quer abrir mão, a gente espiritualiza. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é Jesus falando sobre o inferno. Jesus fala sobre o inferno. Em tempos onde as pessoas falam ou tentam convencer os outros que Jesus não tenha falado sobre o inferno, que Jesus não veio para condenar ninguém, que Jesus era um cara legal, que veio simplesmente trazer uma palavra de amor, de doçura para todo mundo, e que inferno é coisa da religião. Mas Jesus fala, não existe ninguém na Bíblia que tenha falado mais sobre o inferno do que sobre Jesus. Eu te desafio a ler toda a palavra de Deus. Você vai ver, a pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. Em tempos onde as pessoas criam um Jesus alegórico que não condena ninguém. E é interessante porque inferno é a palavra no Novo Testamento usada para o lugar de punição escatológica, a punição no final de todas as coisas. O texto diz que é um lugar de fogo inextinguível. É um lago de fogo e enxofre. É um local onde há um fogo eterno. Mateus 13:42 vai dizer que é uma fornalha de fogo. Mateus 8:12 vai dizer uma escuridão. Mateus 25:46 vai chamar de castigo eterno. Somente Deus pode lançar alguém de corpo e alma ao inferno. Então, o inferno, ele é uma realidade. E ele é consequência do pecado. Não tem como viver de outra forma. Uma vez que somos livres da condenação desse local terrível, não viver uma vida que glorifique a Deus em obediência a Ele. Por isso, Jesus aponta o caminho para essa vida que não negocia com o pecado. Jesus ensina a lição do sal. Mas o que Jesus queria dizer com isso? Se você observar no final do texto, ele fala que sejam limpos com sal e com fogo. Na antiga aliança, o povo se aproximava do Senhor como? Oferecendo sacrifícios. E aquele cordeiro, ele era queimado. No livro de Levítico, ele apresenta as regras para o sacrifício, onde o povo de Deus fazia para se aproximar do Senhor, como aquele sacrifício deveria ocorrer. E no livro de Levítico diz que deveria ser acrescentado sal em toda oferta que era oferecida antes de ser queimada. O sal é o elemento que age contra a deterioração no mundo antigo. Não existia geladeira naquela época. As pessoas salgavam a carne para evitar a deterioração. Mesmo processo que se faz hoje com bacalhau, com a carne seca. Portanto, tanto sal quanto fogo nesse texto estão ligados a ideias de purificação. Por isso ele diz que todos serão salgados com fogo. Ele está falando de uma purificação consistente no seu relacionamento com Cristo. Para os incrédulos, o fogo tem um aspecto de condenação perpétua, de julgamento final, de inferno. Mas para os discípulos, o fogo é o que vai nos preservar, é o que vai nos refinar nas provações, nos sofrimentos que marcam a nossa caminhada.
e nos levam para o caminho da verdadeira grandeza, segundo Deus. Jesus fala, o sal é bom, desde que ele cumpra os seus propósitos. Se o sal perde o seu sabor, ou o seu valor de preservar, ele não serve mais para nada. Ele perde o seu valor. O teólogo norte-americano Sinclair Ferguson, ele nos ajuda a esclarecer a intenção das palavras de Jesus, dizendo o seguinte: a menos que mantenhamos a pureza de nossas próprias vidas e sejamos purificados pelas chamas do teste e permaneçamos fiéis a Cristo, nossas vidas não terão preservação, não terão preservado a influência nesse mundo corrupto. Talvez à luz do argumento do discípulo sobre o maior, lá no versículo 34, e da oposição de João a outro irmão em Cristo, que não fazia parte ali do grupo, fazendo a obra do Senhor, Jesus extrai uma aplicação simples de ter sal em si mesmos, quando ele fala no final, estejam em paz uns com os outros. Seja humilde, evite tropeçar ou fazer com que os outros tropecem. Não briguem por causa de cargos, por causa de status. Seja um reflexo da paz dada por Deus, que você recebeu em Jesus, como está lá em Romanos 5:1. Trabalhe por seus irmãos e irmãs em Cristo, e não contra eles. Afinal, embora possamos jogar em posições diferentes no reino de Deus, todos que seguem fielmente a Jesus como Senhor, estão no mesmo time. Aqui está um caminho para a verdadeira grandeza, que foi a discussão do sermão da semana passada, dos discípulos, no episódio anterior. A verdadeira grandeza aos olhos do Senhor são aqueles que são humildes. Essa é a verdadeira maturidade. Os antigos diziam que não havia nada mais puro no mundo do que o sal, porque ele procedia das duas coisas mais puras, que era o mar e o sol. Aqui devemos tomar o sal não com sentido sacrificial, mas no sentido doméstico, na preservação. Jesus está dizendo que devemos buscar a santidade e o amor, e preservá-la, lutar por ela, que devemos ter uma relação certa com Deus e com os homens, porque essas coisas andam juntas. O meu relacionamento com o meu irmão é uma imagem de como está o meu relacionamento com Deus. Uma relação saudável com Deus resulta em uma relação saudável com a igreja de Cristo. Eu gostaria de caminhar para a conclusão, citando mais um teólogo, de um passado não muito distante, o teólogo alemão Adolf Pohl, que ele diz o seguinte: discípulos que têm sal em si mesmos e se deixam salgar por Deus e para Deus, também vivem em paz entre si. Entretanto, quem foge da luta consigo mesmo está sempre brigando com os outros. Assim, como na atitude de se aproximar de Deus na antiga aliança envolvia sal e fogo, nós também, no nosso processo de amadurecimento, de aproximação do Senhor, estamos também sendo purificados e preservados. A imaturidade espiritual é expressa através do orgulho. Não é à toa essa sucessão de eventos descritas em todo o capítulo 9. E o orgulho, ele é decorrente do pecado em nós. Na medida que caminhamos com Cristo e amadurecemos com Ele, o orgulho ele deve ser superado na nossa vida. Gostaria de concluir dizendo que nós devemos confiar em Cristo somente, olhar para Cristo somente, caminhar com Ele. E caminhar com Cristo envolve abandonar tudo que tem atrapalhado o seu amadurecimento espiritual e que tem, consequentemente, se tornado uma pedra de tropeço
aos outros. Ame a Deus, ame os seus irmãos, sirva ao Senhor sendo uma bênção para os outros e nunca uma pedra. Ao invés de ser uma pedra, seja um rio, um canal de Deus para a vida de muitos. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, porque o Senhor nos fez povo, nos deu uma família que é imperfeita, afinal de contas, todos nós somos imperfeitos. Mas nós te louvamos porque aquele que foi perfeito por nós, nos amou a ponto de se entregar na cruz. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande amor, por tão grande graça. Que essa palavra nos ajude a amadurecer, a superar o orgulho e a servir o Senhor com integridade. Se porventura há pessoas aqui que ainda não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes, que elas possam se render completamente ao Senhor, através do sacrifício do Teu Filho. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de poder Te ouvir através da Tua palavra. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.